E falando sobre eleições, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vem reafirmando que será candidato à reeleição. Aqui nos nossos estúdios, a gente recebe a repórter Beatriz Manfredini, que traz as últimas informações, ela que acompanha diariamente o Palácio dos Bandeirantes. Inclusive, não é, Beatriz? O governador teve encontros importantes nesses últimos dias. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Thiago. Boa noite para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Sempre bom estar com você no estúdio. Ontem foi um dia recheado mesmo, então, para o governador Tarcísio de Freitas. Ele participou de reuniões internas no Palácio dos Bandeirantes com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e também fez um almoço com toda a base aliada de deputados aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp. Ele continua mostrando e sinalizando, então, para essas pessoas e para todo mundo com quem se encontra, autoridades com quem se encontra, que deve ficar aqui em São Paulo e que deve continuar, então, se mantendo e se posicionando como candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. De manhã, o encontro com Romeu Zema durou cerca de 30 minutos, pelo que eu consegui apurar, um encontro a portas fechadas, em que Tarcísio voltou a dizer para Zema que será candidato à reeleição. Ele disse ainda que vai apoiar qualquer candidato de direita e disse, inclusive, que esse espectro político precisa se unir em torno ali de um candidato para ganhar mais força para o ano que vem. Lembrando que Zema é presidenciável, inclusive lançou oficialmente a pré-candidatura, ao contrário de Tarcísio. E aí depois, mais tarde desse encontro, então, entre os dois governadores, aconteceu um almoço no Palácio dos Bandeirantes com a base aliada e com os deputados. Esse almoço teve um tom de agradecimento e também de prioridades para os próximos meses, uma vez que a gente lembra, né? Ano que vem é ano eleitoral, é mais difícil que pautas prioritárias para o governo passem em uma Assembleia Legislativa. Então, esses próximos meses são tidos aí como os últimos e os mais importantes agora, antes do ano que vem. Tarcísio discursou nesse almoço, que também foi fechado por cerca de 1 hora aos parlamentares, agradeceu o apoio deles durante esses anos aí do primeiro mandato, prometeu que vai apoiá-los, aqueles que quiserem tentar a reeleição no ano que vem, que estará no palanque com eles e que os levará para o palanque deles também em eventos e em agendas. E também agradeceu o apoio até então. Para os próximos meses, tem uma outra pauta prioritária, como, por exemplo, de revisão de carreiras de polícias, que foram promessa de campanha, inclusive de Tarcísio, como Polícia Civil e também Militar. Mas o entendimento do governador é que as principais pautas, como a Sabesp e a PEC do Manejo, já passaram. Então, ele tem uma sensação ali de dever cumprido com a Alesp. O importante é que ele se posicionou também para os deputados, como uma pessoa que vai permanecer aqui no estado de São Paulo, Thiago. E aí, reforço, né, que é o que o governador sempre vem dizendo por aqui, o que ele tem dito nos bastidores. Ele tem se colocado como candidato à reeleição, mas diz assim nos corredores e em off, como a gente comenta, que se ele tiver uma missão maior, ele tem que aceitar essa missão. Então a gente vai seguir acompanhando. Para amanhã ele continua aqui em São Paulo, região metropolitana, sábado também no interior. Não tem expectativa de nacionalizar agendas por enquanto. Eu quero só te perguntar o seguinte, rapidamente. Claro que tudo vai depender de uma sinalização do ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem o prazo de desincompatibilização. Se essa sinalização não for dada até o fim de março e começo de abril do ano que vem, a gente não sabe o que o governador vai fazer. Vai talvez se recolher aqui em São Paulo. Mas eu pergunto, as suas fontes dizem o quê? Será que até o fim do ano essa sinalização vem ou não tem a menor ideia? Como a Dora diz, a maior pálida ideia disso. Não tem a maior pálida ideia, Thiago, isso porque eles estão esperando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio tem essa marca muito forte que ele repete internamente, que ele não trairia e que é muito leal ao ex-presidente. Então, a ideia mesmo do governador é esperar qualquer tipo de aval. Para os aliados, o pessoal do PL, principalmente, isso só vai mudar, essa chave só vai virar depois que eles descobrirem o que vai ser do PL da anistia ou da dosimetria, cada hora tem um nome, não tem nada definido ainda, e esse PL está cada vez jogado mais para frente, né? Era para ser votado essa semana, agora não tem mais prazo, o relator está falando que vai ficar para depois. Então, por enquanto, não tem nada no horizonte. O governador deve ficar arrastando essa história de reeleição ao Palácio dos Bandeirantes até que digam para ele o contrário. E aí o que eu tenho de interessante também é que a direita monitore alguns possíveis candidatos da esquerda que possam, então, concorrer com o Tarcísio ou com quem for disputar o Palácio dos Bandeirantes. Quem está no radar da direita neste momento é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
Também Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e o nome mais forte entre eles, Thiago, é Márcio França, o ministro do Empreendedorismo. Eles acreditam que pode ser realmente quem dispute o Palácio pelo outro lado no ano que vem. Ô Beatriz, a Dora Kramer quer fazer uma pergunta aqui para você. Você vai virar aqui para a sua direita e eu aqui para a minha esquerda. Pode falar, Dora, pode fazer a sua pergunta. A Beatriz hoje presencialmente aqui nos nossos estúdios. Ô Bia, boa noite para você. Me diga uma coisa, agora sempre pedem para a gente bola de cristal, né? Mas eu não vou fazer isso com você, né? Porque eu sei como é horrível, porque fazem comigo todo o tempo. Eu quero apelar para o seu feeling. Você está aquilo que no jargão jornalístico a gente chama de... acho que é carrapato, que termo feio, mas né? Porque é aquele repórter que fica ali grudado, né? Fica grudado e você tá ali grudado, tá na cola. E você tá na cola do entorno e você, claro que você tem um feeling, claro que você tem aí um tiro. Essa pergunta que não sai do noticiário, o que você acha? Não estou dizendo o que vai ser, tá? Não é adivinhação. Qual é o que teu feeling diz? Que ele vai pro Planalto ou fica na planície? Que fria, hein, Beatriz? Essa foi uma saia justa. Oi, Dora, é um prazer falar com você também. Olha, Dora, o que eu posso dizer é o que eu ouço nos corredores de maneira muito forte. Normalmente, eu entendo, né, e ouço por ali que o governador não tem vontade de concorrer ao Palácio do Planalto. Isso já está colocado há alguns meses. Nos bastidores é o que a gente ouve. Ele diz muito um discurso que é o seguinte, que ele tem muitos projetos para o estado de São Paulo, que são projetos futuros, então que serão entregues só daqui a alguns anos, como, por exemplo, a reforma ali, a mudança toda do centro administrativo, por exemplo, o próprio túnel Santos-Guarujá, que a gente comenta muito. Então, que ele gostaria de entregar essas obras aqui por São Paulo. E aí tem umas outras histórias ali de corredor e de burburinho. Uma avaliação, por exemplo, de que Tarcísio não é o momento ideal para ele concorrer com o presidente Lula, que é uma figura mais forte, que pode ser que depois de mais um possível mandato em São Paulo, já que ele tem boa aprovação e tem boas chances de levar uma reeleição, ele sai ainda mais forte para a presidência em outro ano. Então, o meu feeling ali, o meu sentimento interno é que o governador preferiria ficar no estado de São Paulo mesmo, mas ele é uma pessoa que aceita missões. Essa é a palavra que eu ouço e que eu repito aqui sempre, porque ele fala isso, ele aceita missões. E se ele entender que é uma missão chegar ao Palácio do Planalto e que essa missão for aí designada a ele por outras pessoas, no caso, o ex-presidente, ele vai acabar topando. Mas eu acho que a ideia mesmo, a vontade mesmo, por enquanto, está aqui no Palácio dos Bandeirantes. Só os próximos dias e meses vão responder essas nossas questões. Beatriz Manfredini, presencialmente aqui nos estúdios. Bom descanso para você e volto sempre. Obrigada, Thiago. Foi um prazer.